Temos uma grande atualização no caso da líder de torcida universitária acusada de esconder o corpo de um bebê morto em um saco de lixo dentro de um armário. Segundo a WBIR Televisão, a autópsia e o vídeo foram apresentados no tribunal. Laken Snelling está solta sob fiança. Ela mora com os pais em prisão domiciliar. O que essa autópsia nos revela sobre o que aconteceu dentro da casa dela e o que isso pode significar para as acusações que essa ex-rainha da beleza agora enfrenta. Caso apresentado pela Law and Crime. Sou Chris Stewart. Essa história é tão difícil de compreender. E também é muito importante lembrar que ainda há muito que não sabemos sobre o que aconteceu e sobre a jovem de 21 anos que está no centro desse caso. Este é um vídeo da estudante universitária Laken Snelling, de 21 anos. Vídeo dela no tribunal no início da semana, segundo a WBIR Televisão, ela usava vestido vermelho. Ela se disse inocente de abuso de cadáver, adulteração de provas e ocultação de nascimento de bebê. Snelling pagou uma fiança de $100 mil e agora está em prisão domiciliar, morando com sua mãe e seu pai. Ela não precisa de tornozeleira eletrônica. Antes de falar sobre o que a autópsia revelou, vou explicar como tudo começou voltando à semana passada, dia 27 de agosto, em Lexington, Kentucky. E foi aí que a polícia foi chamada à casa de Laken Snelling por causa de uma denúncia de um bebê inconsciente. De acordo com a polícia, a criança foi declarada morta no local. A WLIX-TV informou que a polícia encontrou o bebê morto em um armário. Depois, há uma citação de prisão que diz que o bebê estava enrolado em uma toalha dentro de um saco de lixo preto. A citação continua dizendo que Snelling, supostamente, foi informada sobre seus direitos e teria admitido que deu à luz aquele bebê. Desde então, soubemos que era um menino. Ela então disse que escondeu o nascimento limpando as evidências e colocando todos os itens de limpeza dentro daquele saco de lixo preto junto com o corpo do filho recém-nascido, que estava enrolado em uma toalha, segundo a polícia. Ainda não se sabe quantos dias o bebê tinha ou em que fase da gravidez Snelling estava ao dar à luz. Sabemos que Snelling estuda na Universidade de Kentucky, em Lexington. Ela integrava ali a equipe de acrobacias de líderes de torcida da universidade, o que era importante. A Universidade de Kentucky é uma grande instituição da divisão primeira integrante da Southeastern Conference. Snelling também é uma ex-rainha da beleza. Ela costuma postar nas redes sociais sobre concursos de beleza. Também quero mostrar esta foto aqui porque esta é a Snelling no site oficial dos Kentucky Wildcats. Agora, o que não apareceu nas redes sociais da Snelling foi, pelo que pudemos ver, qualquer menção sobre estar grávida. Parece que ela parou de postar fotos dela mesma em abril deste ano. Agora, isso obviamente não é um crime, mas pode levantar questões sobre ela supostamente esconder a gravidez e mantê-la fora de vista. Agora, outra parte chocante de tudo isso é que parece que ela se apresentava como alguém que tinha aspirações de um dia ser mãe. Essa é a última postagem que ela fez no TikTok. É de junho e é uma foto dela com emojis que a descrevem. E no canto inferior esquerdo, a gente percebe que tem um que diz objetivos e mostra um emoji de uma mãe com uma criança. Ainda não se sabe o que ocorreu na vida de Snelling, nem as circunstâncias do suposto acontecimento em sua casa, fora do campus, em Lexington, na semana passada. Agora, nós encontramos essas fotos dela com um homem. Não está claro se ele é o pai do bebê ou o que ele sabia sobre o que supostamente aconteceu com o bebê de Snelling e o que aconteceu dentro daquela casa. Até agora, apenas Snelling foi acusado neste caso. Mas a polícia diz que a investigação continua. Agora, nós recebemos a autópsia daquele bebê que Snelling supostamente disse ter dado à luz dentro de sua casa. O legista do condado de Fayette considerou a causa da morte inconclusiva para aquele bebê. Agora, esse foi o resultado preliminar da autópsia que recebemos. Mais exames serão feitos para descobrir como o bebê morreu. Também não está claro oficialmente neste momento como a polícia descobriu que o bebê nasceu dentro da casa de Snelling e como eles chegaram a esse caso. Neste momento da gravação, não se trata de assassinato. É importante deixar isso muito claro, já que não sabemos a causa da morte desse bebê. Abuso de cadáver e adulteração de provas físicas, de acordo com a lei do Kentucky, são ambos crimes de classe D e normalmente resultam em uma sentença de prisão entre 1 e 5 anos. Snelling voltou a morar com os pais, sem tornozeleira eletrônica, solto após pagar fiança de $100 mil. Ela retornará ao tribunal em Kentucky em 26 de setembro para a audiência preliminar.
Recebemos agora a doutora Naida Rutherford, médica legista do condado de Richland, Carolina do Sul, que vai explicar como funcionam autópsias e o que podemos interpretar das informações desse triste caso de Kentucky. Doutora, os resultados preliminares voltaram como inconclusivos nesse recém-nascido que Laken Snelling supostamente deu à luz. O que esse resultado indica para você? Isso nos diz que eles não conseguem responder a pergunta se esse bebê respirou ou não, porque é isso que todo mundo vai querer saber. Foi um nat morto ou essa criança realmente respirou e essa respiração foi tirada dela, o que mudaria completamente a causa da morte. Então, entendemos que ela pode não ter informado que estava grávida, que ela escondeu a gravidez. Entendemos que há vários motivos pelos quais ela pode ter feito isso nessa idade tão jovem. Mas vai ser realmente importante saber se foi uma morte natural, ou seja, um natimorto ou algo aconteceu durante o parto dessa criança, ou se Laken e Snelling tiraram a vida dessa criança. Quando você faz uma autópsia preliminar e está tentando descobrir se houve, sabe, aquela respiração, quero dizer, o que você vê em uma autópsia que pode indicar se o bebê chegou ou não a respirar fora do útero? Aqui está a complicação e o desafio quando você está analisando um recém-nascido desse tamanho. Você está tentando ver se certas coisas aconteceram ou não, então por quanto tempo a criança poderia ter vivido? O cordão umbilical está presente como ele está? Havia cicatrização nesse coto que poderia estar lá, o que nos permitiria saber se essa criança viveu pelo menos por um tempo depois que ela deu à luz. Eu não sei como você esconde isso por tanto tempo. Geralmente, em casos assim, a criança morre poucas horas após o parto. Eles vão analisar algumas coisas. Agora, a tecnologia que Kentucky tem disponível vai ser muito importante para determinar se essa criança respirou ou não. Eles podem realizar diferentes procedimentos, como o teste de flutuação pulmonar. Eles podem verificar se houve ou não a aeração desses pulmões. Eles podem realizar tomografias ou ressonâncias pós-morte que às vezes trazem informações. Mas, novamente, eu não sei quais complicações esse bebê pode ter tido no útero, se era uma criança completamente normal ou anatomicamente normal que nasceu. Então, essas coisas vão ser muito importantes enquanto continuamos acompanhando essa investigação para ver se há outros fatores que possam esclarecer se o bebê respirou ou não. Porque, mesmo que houvesse defeitos congênitos, novamente, como esse bebê morreu? A morte foi natural e inevitável. Ou ela ficou com medo e possivelmente sufocou essa criança, o que seria muito difícil de provar. Em um resultado de autópsia inconclusivo para isso, aquela autópsia preliminar, sabe? Você fala sobre sufocamento, sabe? Existe algo como bebê sacudido? Sei que provavelmente falamos de um recém-nascido, mas o que esse resultado inconclusivo elimina? Bem, não descarta nada. Está inconclusivo por um motivo. Eles não sabem o que aconteceu. Então, na síndrome do bebê sacudido, você vai ver danos no cérebro. Você vai ver hemorragia petequial no cérebro. Você vai ver algum trauma no cérebro dessa criança, mesmo sendo tão nova e recém-nascida. Ainda assim, algum dano será perceptível. É preciso sacudir a criança com força, mas se você pensar em um bebezinho, só de colocar a mão sobre a boca e o nariz dele, ele não consegue lutar contra você. Eles não conseguem se afastar porque não tem tônus muscular. Assim, é possível sufocar uma criança rapidamente dessa forma. E eu odeio dizer isso em voz alta, mas essa é a realidade com a qual lidamos no escritório do legista. Infelizmente, é muito fácil matar uma criança desse tamanho. Não é necessário usar trauma por força bruta para isso. Portanto, resultado inconclusivo não descarta nada. Na verdade, isso deixa muito mais perguntas do que respostas. E quando se trata disso? Porque muitas vezes ouvimos falar de resultados preliminares da autópsia e depois vem a autópsia final. Em alguns estados, pode levar semanas para receber o resultado final da autópsia. Qual é a diferença? Quais são as. E eu sei que isso pode, muita coisa pode depender do que estamos falando, de que tecnologia está disponível para o legista nesse condado em particular. É Lexington, então não é como se fosse um condado rural. Dito isso, o que acontece agora ao tentar descobrir a causa da morte? Então, preliminarmente, deixe-me responder à sua primeira pergunta. Essa autópsia preliminar só nos diz que não havia nada que se destacasse como uma prova definitiva sobre qual foi a causa da morte.
Então, se eles achassem que era síndrome do bebê sacudido, se achassem que havia algum tipo de trauma por objeto contundente, se vissem qualquer tipo de marca homicida na criança, essas coisas seriam bem evidentes e eles teriam compartilhado essa informação conosco. Inconclusivo significa que ainda aguardam algumas informações. Ela poderia ter injetado algo no bebê? Ela poderia ter envenenado o bebê de alguma forma? Novamente, é possível que tenha ocorrido asfixia? Então, é inconclusivo porque não há uma prova definitiva. Agora, poderia ser um caso de, sabe, o bebê nasce, ela se assusta e novamente faz algo com a criança? Eles não descartam essas possibilidades agora, farão uma investigação completa. Como encontraram a criança? Quanto tempo achamos que o bebê estava lá? Quem ligou para o 911? O que exatamente disseram? Porque, pelo que eu vi, foi relatado como um bebê inconsciente. Então, foi um nascimento recente? Qual era a textura da pele do bebê? Todas essas coisas acabam sendo importantes em um caso como esse. Então, temos que esperar pela investigação completa. Porque, pelo que parece, só pelo que eu vi até agora, ela não foi muito aberta sobre estar grávida. Sabe, ela parou de postar. Acho que foi em junho e ela passou de postar regularmente no Facebook para simplesmente não postar mais nada. A gente não sabe ao certo há quanto tempo ela estava grávida, se já tinha 9 meses ou não. Mas uma coisa que eu fico pensando é, se ela deu à luz sozinha dentro de uma casa e depois você a vê no tribunal, sabe? E ela parece estar muito recuperada comparado ao que é passar por um parto. Quero dizer, sabendo disso, quanto tempo você acha que ela estava grávida para que ela pudesse, ao que parece, se recuperar tão rápido? Só, eu sei que ela foi para o hospital por um tempo, mas parece que ela se recuperou bem rápido e conseguiu fazer isso sem nenhuma assistência médica por perto. Bem, isso depende do seu corpo. Gravidez é uma loteria. Algumas mulheres só mostram a barriga nos últimos meses da gravidez, mesmo indo até o final. Vamos supor, hipoteticamente, que ela tinha cerca de 6 meses de gravidez. Muitas mulheres ainda não têm barriga de grávida nessa fase. Talvez ela tenha parado de postar porque estava começando a aparecer uma barriguinha. Talvez ela tenha pensado, não quero que me perguntem coisas. Mas passar pelo parto sozinha, tipo, de novo, gravidez é uma loteria. Ela poderia ter morrido. Ela poderia ter sangrado até morrer ou ter uma hemorragia. Não faço ideia de como ela fez isso sozinha, a não ser que tenha tido um parto precipitado e o bebê tenha nascido muito rápido. Porém, quanto mais jovem, maior o risco disso ocorrer. Ela tinha idade suficiente para poder pedir ajuda. Então, não sei por que que ela escolheu não fazer isso ou por que estava escondendo a gravidez. Mas ela parecia estar muito bem recuperada. Mas, novamente, ela é jovem. Ela tem 21 anos. Ela, sabe, de acordo com tudo que eu vi, era muito atlética na equipe de acrobacias da faculdade dela lá. Então, ela tinha muitas vantagens em relação à boa forma física e conseguia se recuperar rapidamente. Quero dizer, já vimos imagens de mulheres que têm um bebê e no dia seguinte já dá para ver o abdômen definido delas aparecendo. Então, realmente, a gravidez é como uma loteria. E sim, ela pode parecer totalmente recuperada, mas ainda pode estar com algum sangramento ou outras coisas diferentes. Novamente, quando essa criança nasceu e em que estado estava o corpo dessa criança? Isso vai dizer muito aos investigadores sobre o que ela fez e como ela fez. Eu fico pensando, tenho filhos também, já vi toda a atenção médica envolvida no parto e saber que ela, se tudo isso for verdade, que ela deu à luz em casa e depois se recuperou tão rápido, é realmente notável. Se o legista conseguir descobrir que o bebê realmente respirou, que o bebê nasceu vivo, o que acontece depois? O que você procura para determinar se houve crime ou se talvez foi uma criança que simplesmente nasceu em uma situação difícil de saúde e faleceu por conta própria? Bem, eles poderão ver se há alguma anomalia anatômica que possa ter contribuído para a causa da morte. E é por isso que consideraram inconclusivo neste momento. Eles vão examinar ao microscópio para ver se há alguma alteração histológica presente. Eles vão reexaminar o cordão umbilical, se houver. Podem aplicar certas colorações. Não sou especialista em cordão umbilical, mas há colorações que podem testar se o bebê realmente respirou. Eles analisam o sangue disso, mas afinal, o que foi achado com o bebê? O que me preocupa é onde está a placenta? Ao dar à luz, não nasce só um bebê. Você dá à luz a uma placenta. Então, onde está a placenta?
E se ela cortou essas coisas, escondeu essas coisas, jogou fora, isso diz muito sobre o estado mental dela naquela época. Se descobrirem que o bebê talvez tenha respirado, os promotores focarão nisso e provavelmente considerarão a acusação de homicídio. Sim, quero dizer, há tantas coisas diferentes que a gente nem pensa, mas certamente, como um legista, você vê essas coisas e como a ciência também pode revelar o estado mental, o que é tão importante em casos como esse. Eu sinto que toda vez que uma história como essa acontece, é sempre chocante. E é incrivelmente triste porque esse bebê perde a vida, seja por um natimorto ou por qualquer outra coisa, sabe? Ainda mais difícil de se falar do que isso. Mas com que frequência, quero dizer, como legista, você vê casos como esse? Infelizmente, vemos casos como esse o tempo todo. Reuni-me hoje de manhã com o Departamento de Saúde Pública para discutir mortes fetais e como as registramos. Às vezes fazemos autópsia sem saber que a pessoa estava grávida. E quando abrimos, literalmente encontramos um bebê com idade gestacional completa dentro da mãe. Essas mortes geralmente não são contabilizadas como de costume, por isso percebemos isso. Vemos isso com frequência suficiente para que precisemos ter uma política para lidar com isso. Então só vou dizer isso. No nosso escritório na Carolina do Sul, já tivemos pelo menos 5 casos em que não sabíamos que a mãe estava grávida. E então, de repente, encontramos um bebê ou chegamos a uma cena e há o que consideraríamos ser um feto expulso, seja por trauma, violência doméstica ou qualquer outra razão. Então, há vários motivos pelos quais esses casos acontecem e nem sempre são por razões nefastas. Às vezes, a morte da mãe leva à morte do bebê também. E às vezes o processo de parto acontece enquanto a mãe está morrendo. Então, assim, nem sempre é algo nefasto, mas vemos isso com frequência suficiente para que exista uma política sobre isso. Tenho certeza de que é um dia muito difícil fazer uma autópsia em uma criança tão jovem. E eu percebi na mensagem do legista que ele reconheceu que esse era um caso que estava recebendo muita atenção. E esse caso virou notícia nacional na semana passada. Você faz autópsias o tempo todo, é seu trabalho. Mas como é entrar em uma autópsia sabendo que há pessoas em todo o país querendo saber os resultados que você vai descobrir ali? Você entra nisso com a mentalidade de que quer contar a história da morte. Todo o barulho não importa. Não importa o quanto a mídia queira saber. Meu objetivo quando entro em uma investigação de morte e autópsia, junto com a investigação e as autoridades, é juntar todas as peças do quebra-cabeça. Você analisa a revisão da fatalidade infantil, observa todos e pergunta: o que aconteceu? Qual é a verdadeira história? Tire a emoção disso. O que realmente aconteceu? E o mais próximo que conseguimos chegar dessa linha do tempo é isso que usamos para tomar uma decisão. Como médica legista, registro a causa e o modo da morte no atestado de óbito. Então, eu quero ter certeza de que o que eu coloco naquele atestado de óbito, eu poderia defender diante de Deus, de um júri e de um grupo de colegas e dizer: aqui está o que eu acredito que aconteceu, na minha opinião médica. Agora que sei que isso vai para a etapa final da autópsia para descobrir a causa da morte, também entendo que o tempo de espera varia entre cidades e estados. Mas na sua experiência, quanto tempo você esperaria até que uma autópsia final estivesse pronta para ser relatada? O que esperamos é a causa da morte. O laudo da autópsia mostrará isso. Eles quase terminaram essa parte. O que eles estão esperando agora são as emendas ou os complementos a isso. Então, o que diz essa histologia? O que a patologia está analisando quando eles pegam o cérebro, o fígado, o rim, quando estão olhando pedaços do coração sob o microscópio ou os pulmões? Eles estão procurando sinais de que pode ter ocorrido aeração nesses pulmões. Eles estão procurando várias coisas nesses diferentes testes e colorações para tentar confirmar algumas coisas ou descartar outras. Então, eles estão procurando anomalias genéticas. Eles estão procurando qualquer anomalia anatômica. Eles estão procurando por venenos, drogas, substâncias químicas que possam ter estado no sistema do bebê no momento da morte, porque isso também diria respeito ao estado em que a mãe estava, já que sabemos que muitas coisas podem atravessar essa barreira entre mãe e bebê. A mãe testou positivo para algo. Eles provavelmente já coletaram toxicologia da mãe, se ela permitiu, se ela consentiu com isso. Não é uma garantia, mas ela pode consentir em doar seu sangue e sua urina para que sejam testados também.
Mas, novamente, qual era o estado dela no momento da morte dessa criança e quão próximo do parto essa criança morreu? Por isso ele ainda pode ter um pouco do sangue da mãe, né? Por isso que o cordão umbilical é tão importante. Mas será que a mãe se livrou disso? Ela se livrou da placenta? Onde está? Essas são perguntas que eu certamente gostaria de saber. Isso vai além da autópsia. Esse relatório pode ficar pronto em algumas semanas, mas tentar localizar a placenta, o cordão umbilical e outras coisas relacionadas ao caso é o que geralmente demora mais. Então, pode levar de 30 a 45 dias até termos algumas respostas para essas perguntas. E, novamente, né, quais recursos eles têm à disposição que podem acelerar esse processo ou prolongá-lo além desse prazo? E vamos ver como tudo isso se desenrola. Uma história muito triste vinda de Kentucky. Doutora Naida Rutherford, a médica legista do condado de Richland, Carolina do Sul. É ótimo contar com sua experiência em direito e crime. Obrigado por estar conosco. Muito obrigada, eu realmente agradeço. Isso é tudo para o On The Case, da Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.